Irmãos, irmãs, queridos, queridas, boa noite. É um prazer estarmos juntos, um prazer enorme. O tema de hoje é o diálogo de Jesus com Nicodemos, ou o diálogo de Nicodemos com Jesus, como queiram. Nicodemos era o maior vulto no sinédrio judaico. Aquele ser que gozava do maior poder. E Nicodemos vai à noite ter com Jesus. E lhe pergunta como se faz, qual é a meta para buscar o reino de Deus. À noite. É mais ou menos igual a nós. Nós cremos em Jesus, entre aspas, à noite. Traduzindo, quando as coisas estão escuras, aí não. Aí nós acreditamos em Jesus, em Deus, somos extremamente voltados a uma religiosidade. Quando o céu está de brigadeiro, a coisa está muito boa, nós não nos damos a esse trabalho. E Jesus diz que para encontrar o reino dos céus era preciso nascer de novo. E aí Nicodemos coloca, mas uma pessoa velha como eu teria como entrar novamente no ventre materno? Aí Jesus diz: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, aquilo que é carnal é material, é carnal. Aquilo que é espiritual é espiritual. É preciso nascer, diz Jesus, da água e do espírito. A água realmente representa uma grande porção no nosso corpo, e o Espírito é o que nos dirige, porque nós não temos, nós somos espíritos. Então é muito importante essa visão. E Jesus ainda pergunta: vós que sois um sacerdote, não tinha esta ideia? Quer dizer, para Jesus era uma coisa inconcebível alguém na altura dos estudos de Nicodemos não ter entendido essa situação espiritual. Por quê? Porque isso implicaria reencarnação. Reencarnação faz com que pensemos nos nossos atos de agora, porque o plantio de agora será a colheita de daqui a pouco. Daqui a pouco pode ser nessa própria existência ou pode ser em vivências futuras. Ainda bem que se tem a lei do esquecimento. Porque imagine só uma mãe que tivesse ciência que o filho que ela gerou havia sido seu assassino. A mamãe embalando: assassino meu, como é legal estar aqui com você. É lógico que não daria, nós entraríamos numa situação de total apavoramento, perturbação. Então esse diálogo de Nicodemos com Jesus mostra muito bem a relação entre a matéria e o espírito. A matéria serve ao espírito? Serve. Sem a reencarnação nós não teríamos como progredir de um modo bem mais avantajado. Mas se deixarmos só a matéria, nos apegarmos só à matéria aprisiona o espírito. Nós vamos olhar tudo com uma visão de matéria. O que eu vou ganhar? Quanto eu vou ganhar? O que eu tenho que comprar? Quão melhor as coisas que eu tenho que comprar? Não estou dizendo que a gente tenha que ser miserável, avarento, se tivermos condições para tanto. Aqueles que não têm condições para tanto hão de se conformar com o que podem adquirir.
essa diversidade de riquezas, como está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Não há como se pensar numa igualdade, porque os talentos de cada um são diferentes. E a preguiça de muitos diferenciam isso. Eu tenho um amigo, chama-se José Roberto, advogado em Araguari, uma pessoa formidável. Ele começou a sua vida limpando banheiro de rodoviária. Hoje ele é muito bem sucedido. Nós conversávamos na palestra que eu fui dar lá em Araguari. Muitas pessoas não têm vontade, e essa também é a terceira parte do livro do sentimento da dor, do destino da dor, alguma coisa assim, é do Leon Denis. Problemas do ser, destinos e dor, enfim, quem quiser procura com esse nome lá no Google que vai encontrar. Ele fala, nosso querido Leon Denis, que é importante ter vontade, que é importante ter desejo de progredir. Né? Isso é muito importante a gente perceber. Desliga o meu ar-condicionado agora, resolveu fazer um barulho na turbina de avião. É impressionante. E também a vontade é imprescindível na caminhada humana. O diálogo de Nicodemos com Jesus simboliza essa vontade. Um homem do vulto de Nicodemos, o maior no Sinédrio, e que resolve ir ter com Jesus, já demonstra a vontade de Nicodemos de conhecer mais com o Mestre. E nós temos um jargão muito próprio. Deixa para lá, amanhã eu faço. Querem me matar? É o tal de quando eu peço alguma coisa, a pessoa tem total condição de fazer, ela vira para mim e diz assim, amanhã eu faço. Eu fico pensando, condenado, se eu desencarnar entre hoje e amanhã, como é que você vai ficar, né, com essa ideia de situação deixada pela metade? As pessoas não pensam nisso, elas não observam isso. Então, tudo isso tem a ver com esse registro de Nicodemos com Jesus. Ir em busca do Mestre é sempre aprender. E se no Espiritismo significa que é o Cristo redivivo, então no Espiritismo nós temos muito que aprender. Nós não somos donos do saber e muito menos da vastidão de ensinamentos do Espiritismo. Eu gosto também de ouvir uma outra bobagem. Eu sou espírita há 40 anos. Pois é. O que você mudou nesses 40 anos? O que você deixou o Espiritismo entrar dentro de você nesses 40 anos? Para que fazer esse tipo de fala para se colocar acima dos outros? Orgulho. E daí? O importante não é ser espírita de carteirinha, é ter o Espiritismo dentro de nós, os seus ensinamentos, que é a releitura do que disse Jesus, quando o próprio Jesus diz que não poderia falar tudo o que estava por vir ou acontecendo, porque não teríamos condições de entender. Então, esse diálogo de Nicodemos com Jesus é essa prova da limitação do nosso entendimento. Ainda que sejamos o palestrante mais importante da face da terra, palestrante espírita, pastor, padre, enfim, o que é que seja, é necessário estar reciclando os conhecimentos, é necessário estar aberto à opinião pública de um modo geral. Uma vez eu estava fazendo uma palestra lá em Araguari
no centro da Lívia, ceareiros, alguma coisa assim, e eu terminei a palestra, um espírito se aproxima de mim e diz assim: você está igual a um padre. Eu disse: qual que é o problema de parecer com um padre? Ele falou: pois é, o problema é que na missa ninguém pode perguntar e ninguém pode abrir um espaço. Faça diferente daqui para frente. Tiram 5, 10 minutos da sua exposição para que as pessoas possam fazer perguntas, para que as pessoas possam tecer considerações. De lá para cá, todas as vezes que eu faço uma exposição, eu sempre lembro dos 10 minutos, assim como é nessa live. Eu deixo um tempo para as pessoas perguntarem. Eu tenho o maior prazer em respondê-la, porque eu fiquei bastante surpreso com a fala do Espírito e não tive depois como redarguir. Ele estava certo. Se a gente está para passar um conhecimento, nós temos que estar abertos para entender novos apontamentos, refazer roteiros novos também, porque nós não sabemos como os seres que estão nos ouvindo vão acompanhar o nosso raciocínio. Para mim, enquanto eu falo, é muito fácil, mas para alguém que está ouvindo, é importante dar-lhes a oportunidade. Essa oportunidade é uma caridade que eu vou receber e que possivelmente eu posso também repassar. Então, às vezes a gente acha que a noção de caridade é uma coisa assim muito de lá, uma cesta básica, etc, etc. Não é. O diálogo que Nicodemos teve com Jesus, ao lhe explicar aquilo tudo, foi um grande ato de caridade. Ouvir alguém, como Jesus fez com Nicodemos, é algo muito importante. E Jesus tinha enorme paciência ao ouvir. Nós, quando alguém nos pergunta alguma coisa, a gente dá 2 ou 3 palavras e já diz assim: você entendeu, né? Ficou claro, né? Tipo assim, eu vou amesquinhando o outro ser, dizendo implícita ou subliminarmente que se você não entendeu, você não é bem dotado de inteligência, né? Aliás, sobre isso eu me lembro de uma escrita recente que escutei, né? Quando eu falo que li, o pessoal fica assim bastante intrigado, né? Eu não leio nada, né? Eu escuto. E eu leio com a fala do meu celular, né? O leitor de texto, portanto eu escuto. Eu acho que até isso foi muito bom para mim, possivelmente nessa ou em outras reencarnações eu tinha o péssimo hábito de não ouvir, agora eu tenho que ouvir. Não tem como eu não ouvir. Isso é bonita a expiação, né? A expiação chega num ponto e fala: meu amigo, agora a situação vai ser assim. E foi muito interessante essa situação toda de ouvindo, de aprendendo, de escutar aqueles que discordam de nós. Muitas vezes eu acho que a gente não deixava esse espaço, pelo medo de ser questionado, pelo medo de parecer que não dominava o tema. Hoje eu não tenho a menor preocupação. Se alguém chegar e falar que não ficou bem posto, é o que eu pude, é o quanto eu pude fazer. Dei o meu melhor. Se meu melhor não agradou, sinto muito. É o que tinha eu condições de fazê-lo. Então você veja que tudo gira no diálogo de Nicodemos com Jesus. Nicodemos tinha muitas limitações, porque era a Torá, extremamente rígida, a lei dos judeus, a lei religiosa dos judeus, vamos dizer assim, e que impedia de certos raciocínios mais abstratos
ficava ali numa feitura dogmática, litúrgica, enquanto a boa nova de Jesus era libertadora, incompatível com aquela grade de pensamento dos sinedristas. É muito importante a gente observar isso. E que Nicodemos, mesmo assim, teve a humildade, ainda à noite, porque senão daria problemas de monta para ele, fazer um colóquio, uma conversa com Jesus. Como é importante a gente ir sabendo dessas coisas, ir observando isso tudo, para tirarmos as nossas lições pessoais. Qual está sendo o nosso diálogo com Jesus? Nós estamos, ainda que à noite que eu quero dizer assim, ainda que no momento de sofrimento, nós estamos com dignidade conversando com Jesus, ou nós estamos pedindo, não agradecendo, não louvando o grande mestre, governador planetário, porque uma oração deve ter um pedido, um agradecimento e um louvor. É o que está em O Livro dos Espíritos. Então, nós precisamos ter bem clara essa noção de não se inteirar com os espíritos só quando nós estamos em apuros. Essa é uma atitude de criança, infantil. Nós, crianças, tínhamos qualquer dificuldade e recorríamos a quem? A mamãe, né? Ou ao papai. Em regra, a mamãe, né? O papai sempre deixa, no geral, as questões domiciliares, assim, de criação, educação, em acudir os filhos, geralmente eles deixam para a mamãe. Eu digo por mim. Eu passava sempre por essas histórias em que a situação ia culminar na mamãe, que, para minha sorte, diante da criança um tanto quanto complicada que eu fui, arteira, eu ia esbarrar na mamãe que gostava de resolver essa situação com espada de São Jorge. Não era para fins religiosos, não, era para fins educativos, né, que ela fazia com que sobrasse apenas o esgarçamento daquela espada de São Jorge. Falando disso, me lembrei como se fora agora esses fatos. Muitos interessantes. Mas a mamãe fazia muito diálogo, tinha muito diálogo comigo. Ela me explicava muito, ela conversava muito comigo. Enfim, quando a gente pensa de Nicodemos e Jesus, o que antecede pensar em Nicodemos com Jesus é o diálogo. Como é que está também o nosso diálogo com os nossos familiares, com os nossos amigos? Porque senão nós não estamos entendendo a proposta do diálogo de Nicodemos com Jesus. Então é muito farta de representação forte esse momento entre Jesus e Nicodemos. É muito importante a gente observar isso, ter isso assim como um norte para a nossa vida. Se alguma coisa não está indo bem, vamos refazer o nosso diálogo. Vamos realmente reobservar aquilo que estamos falando, sentindo, etc. Tem pessoas que dizem, eu escutei isso da Sandrinha, tem pessoas que dizem, não que ela pratique assim, mas tem pessoas que dizem, as minhas dores eu não exponho a ninguém, para que eu seja forte. Eu diria, não expor as dores para alguém é ser fraco, covarde, medroso, porque Jesus disse, confessai-vos uns aos outros. Isso só se confessa com diálogo. E foi o que aconteceu entre Nicodemos e Jesus. Obrigado, Jesus.
Obrigado, bons espíritos, por ter permitido a live de hoje, seguida por 3 pessoas, e outras tantas virão essa live ou depois, que elas sejam tocadas também, como nós, por esse ensino tão grande entre o diálogo de Nicodemos com Jesus. Quero, nesse momento, pedir paz para nós, paz para o nosso planeta, que está numa convulsão incrível. Paz para que seres não violentem, matem outros. Eu fico assim, estarrecido, Senhor. Eu gostaria que chegasse a luz do Evangelho a esses seres também. Que assim seja.